Queria convidar aqui a Ananda. Pode puxar, viu? E também o Matheus. Chega pra cá, pai. Quem tem estilo é ele. Sejam bem-vindos. Rapaz, ó. Estão vendendo estilo hoje. A bênção de ser solteiro aqui, né? Ser estilosa. Amém. Então, por que eu chamei, né? Eu chamei especificamente a Ananda, o Matheus. São pessoas muito resolvidas com isso, né? Que não se pressionam a isso e nem entram numa pressão relacionada a isso. Eu convivo com a Ananda todos os dias, acompanho ela. Além de discípula, é uma grande amiga minha, então eu sei de tudo que acontece. E sei que ela é uma pessoa bem resolvida nessa área e tem total autonomia para estar falando aqui hoje. Amém? Amém. Então vamos lá. Qual é a melhor parte de ser solteira? Eu? Boa noite. Pode puxar um pouquinho. Acredito que a melhor parte de ser solteiro é você poder se doar integralmente para as coisas de Deus. Porque o casado, ele cuida da sua família, que é o seu primeiro ministério. E o fato de você ser solteiro faz com que você tenha mais disponibilidade para que você possa estar servindo na casa do Senhor. Obviamente, o fato de você casar não vai impedir de você servir, mas obviamente irão se aumentar as responsabilidades, tanto com a sua esposa, quanto com seus filhos. Então, o bom de ser solteiro, a vantagem de ser solteiro é que você pode se doar de uma forma integral para as coisas de Deus. Eu acredito que esse é fundamental. Amém. Boa noite, galera. Isso que o Matheus falou, né? Pode puxar um pouquinho. Tá, Tia. licença. E aí eu vou usar aqui um texto bíblico que normalmente eu uso para compartilhar, né, sobre esse período da solteirice. E aí fala lá em 1 Coríntios, capítulo 7, que Paulo diz que ser solteiro é algo positivo, uma oportunidade de servir e desfrutar de Deus e o seu reino. Como o Matheus falou, né? Às vezes algumas pessoas levam isso como um peso. E eu aprendi nessa caminhada com Jesus que há um tempo para todas as coisas. E eu preciso desfrutar e ajudar no reino nesse tempo que eu estou tendo, né, da solteirice. Amém. Eu, quando era solteira, exatamente isso. Eu estava ali no louvor pensando um pouco sobre isso, né? Como o tempo é importante. Vocês solteiros hoje têm algo valioso, que é o tempo, né? Vocês têm tempo para um devocional de qualidade. Vocês têm tempo para servir a igreja em todas as áreas. Vocês têm... Eu sei que tem as preocupações do dia a dia, tem as responsabilidades, mas não é comparado ao que a gente vive como casado, como pais, né? Então, vocês têm algo muito precioso que é o tempo, né? E uma qualidade dele, hein? Falar em qualidade, eu lembro que no namoro ainda, né? A Luana a gente se via sempre, praticamente todo dia a gente se via. E aí eu lembro que eu estava sempre com meus amigos e ao passo que eu estava com a Luana, porque uma chave aí para namorados, tá? Não fique sozinho não, tá bom? É perigoso. E a gente sempre estava em bando, né? A Luana falava assim, amor, eu acho que a gente precisa de um tempo de qualidade. E aí a galera começou a brincar com isso, né? Os meus amigos, e quando eles viam a Luana, eles falavam, chegou a tempo de qualidade, porque a gente tirava um dia só pra gente, né? Pra tomar um sorvete, alguma coisa assim. E só pegando um gancho no que vocês falaram, uma coisa boa também de ser solteiro é ter essa liberdade, né, pastora? Da gente poder ir pra casa de um amigo, brincar, resenhar, dormir, porque o casado não, ele tem outras prioridades. E vocês falaram do que é bom, né? E o que é ruim de ser solteiro. O que é ruim? Diga aí para nós. Eu acredito que, tanto no casamento quanto na solteirice, há tentações. As temptations. As temptations. E só se queima quem está perto do fogo. Então, eu acredito que as tentações
para um solteiro ela é um pouco mais complicado, porque é você e Deus, e você não tem alguém ao seu lado, dentro da sua casa, onde você pode recorrer de uma forma mais direta ali. Obviamente, você tem o seu líder e você pode recorrer a ele. Mas o fato de você ter seu esposo... E, obviamente, quando a gente fala em tentação, eu não estou falando só do âmbito sexual. Estou falando de todos os âmbitos da vida. Relacionamento, mentiras, negócios. Então, o fato de ser solteiro é você estar atrelado a Deus e ao seu líder, mas quando você é casado, eu acredito que você tem uma liberdade a mais a quem recorrer. Então, acho que isso é um privilégio muito bom de ser casado. Então, e outra, é muito bom, acredito, dividir a vida com alguém e construir uma família. Então, eu acho que se eu fosse pautar algo ruim de ser solteiro, é você ainda não ter construído uma família. Obviamente, existe um ponto exato para tudo. Mas eu acho que um ponto negativo seria isso. Você ainda não ter construído uma família, mas que no nome de Jesus, todos nós que somos solteiros iremos construir. Amém? Glória. No seu devido tempo. Da série Solteiro, mas não disponível. Amém. E tu, Ana? Ananda. Como ele falou, né? Tudo na vida há o lado bom e o lado ruim. E realmente, em você ter aquela companhia, né? Para você passear, conversar. Essa é a parte ruim no lado do solteiro, né? Mas algo que eu sempre busco é entender que tudo que às vezes é ruim no momento pode ser suprido de alguma forma. Então, quando às vezes eu me pego pensando, talvez se eu tivesse alguém, isso seria diferente. Eu sempre me lembro do que Deus pode fazer, né? E mesmo sendo ruim, mas eu ainda tento ver de uma forma boa em viver esse momento único, como a gente já falou. Só um adendo rapidinho. Eclesiastes 3 vai falar que há um tempo determinado para tudo. E eu acho que o solteiro, ele é muito impaciente. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas nós somos muito impacientes porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam rapidamente. Poxa, mas eu tenho 26 anos e o cara de 19 já casou, por que eu não casei ainda? Então, às vezes a gente quer se basear pela vida da pessoa que está ao nosso lado, sendo que há um propósito estabelecido nos céus para cada um. Então, o Senhor age de forma individual na vida de cada um. Então, não tem como a gente se basear especificamente pela vida das outras pessoas. Então, eu acredito que o solteiro, ele é muito impaciente, porque ele quer que as coisas aconteçam no seu tempo rápido. Eu quero casar logo, eu quero formar logo. E a gente não quer viver o processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. É verdade. Então a gente tem que passar pelo processo para ver aquilo que Deus tem para nós. O processo de Deus não é para preparar a promessa para nós. A promessa já está pronta. O processo de Deus é para preparar o nosso caráter para receber a promessa em Deus. Amém? Prega. É isso. Hoje eu estava, antes de vir para cá, conversando com um rapazinho, Luan, meu filho, e ele só tem 5 anos. Ele estava dizendo assim, pai, às vezes eu me estresso, porque eu brinco de um brinquedo, aí depois eu já quero brincar de outro brinquedo. Aí quando eu estou no outro brinquedo, eu já quero outro brinquedo. Eu falei assim, Luan, deixa eu te falar uma coisa. Tu é um ser eterno, tu foi gerado na eternidade. Então assim, nada desse mundo vai te suprir. Então, se serve de consolo para ti e para os solteiros que estão aí. Gente, não é só vocês solteiros que são agoniados, não. Nós casados também. Imagino. Depois que casa, vem a pressão de filhos, de carro, enfim. Bora lá. Próximo. Queria abrir aqui aspas também. Eu acho importante a gente falar um pouco sobre a solitude, né? Como ela é importante, como ela é uma construção para um bom casamento, né? Para você ser uma pessoa que vai lidar bem com o seu esposo, com a sua esposa. Então, essa solidão efetiva, eu não sei se é efetiva, mas eu li algo parecido, que ela é necessária na sua vida e você precisa aproveitar isso. Você precisa viajar, você precisa se conhecer, você precisa ler mais, você precisa se dedicar mais para se conhecer, para se tornar alguém melhor e preparada para ser uma boa mãe, uma boa esposa, porque casamento ele é muito bom, mas é muito difícil também. É muito difícil, é onde você vira crente, viu, casamento? É onde você vira crente. Quando você vira mãe, é crente já direto para o céu, com a porta certeza. É verdade. Amém? Eu achei muito interessante. Só posso abrir um outro adendo. Você falou sobre a questão da solitude. E eu acredito que as pessoas... acho que um ponto negativo de ser solteiro é que muitos de nós atrelamos a nossa felicidade a uma outra pessoa.
Você falou sobre a solitude, e eu acredito que nós não devemos atrelar a nossa alegria em uma outra pessoa. Nós temos que ser felizes sozinhos, completos sozinhos, para quando chegar uma outra pessoa nos fazer mais felizes ainda. Eu acredito que nós não temos que procurar uma metade da laranja. Nós temos que ser uma laranja completa procurando uma outra laranja Para completa. fazer um suco. Para top. fazer um suco muito bom. É É isso. verdade. Amém. E exatamente a próxima pergunta a gente vai falar sobre isso. É preciso ter alguém para ser completo? Não. Ah, Já véi. Vou falar que eu já falei demais. assim, como ele já deu um spoiler, né? Às vezes, isso é normal, né, do ser humano. Às vezes a gente pensa, principalmente quando a gente está num ciclo de amizades que as minhas amigas, né, têm um namorado, tá casando, e aí a gente às vezes se pergunta, né? Só que como eu já falei anteriormente, todas as vezes que eu já tentei suprir essa carência, essa ausência de uma pessoa, eu fui surpreendida pelo amor de Deus e eu entendi, como eles já falaram, né? Que nós precisamos estar completos para que quando a outra pessoa vier, realmente flua de forma menos trabalhosa. E por isso que muitas pessoas se frustram, né? Porque elas geram uma expectativa naquela pessoa e aí nós somos seres humanos, né? A nossa tendência é a fazer coisas erradas e a decepcionar as pessoas. Então, eu acredito que é isso a resposta da pergunta. Eu acredito que a sua pergunta é: nós precisamos ter alguém para ser feliz, né? Para ser completo. Para ser ser completo. completos. Todas as vezes que um dia eu tentei entrar em um relacionamento, e eu acredito que talvez é um conselho que eu possa deixar para vocês, eu sempre me fiz 3 perguntas. Será se eu me encontro estável em 3 áreas da minha vida? Eu acredito que para um homem iniciar um relacionamento, apesar de que ele se encontra triste ou se sinta incompleto, ele precisa primeiramente se encontrar estável espiritualmente, entender que há uma estabilidade espiritual na vida dele. Segundo, estável emocionalmente, porque tem muitas pessoas que carregam relacionamentos antigos e com certeza você vai levar um relacionamento antigo para esse novo relacionamento. E um terceiro ponto que eu acredito que é mais para lado masculino, você tá estável financeiramente, porque você quer levar uma mulher para tomar um sorvete, Tem um que café, pagar um cachorro tem que quente pagar no alguma mínimo. coisa. Então, sempre que talvez eu me encontrei me sentindo incompleto, me fiz 3 perguntas. Mateus, você se encontra estável espiritualmente? Você se encontra estável emocionalmente? E você se encontra estável financeiramente? Se a sua pergunta é sim para todas essas respostas, eu acredito que, se for da vontade de Deus, você pode iniciar um relacionamento. Amém. Verdade. Tem algo que eu vivi quando eu era solteira e conheci o Joane. Eu tinha muita pressa do casamento. Na minha época, isso era como se fosse uma vitória, uma competição. Quem tinha um namorado, né? Quem ia casar primeiro, o tamanho da festa. Então, sempre foi meio que uma pressão entre amigos para resolver isso. E eu lembro que eu casei muito imatura ainda, né? Eu casei muito nova e emocionalmente eu era muito imatura. Então, o Joane teve muita paciência comigo. Eu casei com a pessoa certa. Por mais que ele seja uma pessoa explosiva, eufórica, ele é muito paciente em relação às minhas emoções, a mim como mulher, né? Como seria o pastor Joane sendo paciente? É uma fungação sem fim, né? Tipo, Ou ele finge que é paciente, ele tá morrendo por dentro e tá balançando a cabeça. Mas me escuta muito. E eu lembro que teve uma fase do meu casamento que Deus me pediu para largar as muletas, né? E o Joane, ele tinha se tornado uma muleta para mim. E aí eu lembro que isso foi muito difícil, porque eu tinha me tornado uma pessoa extremamente dependente do meu marido, do meu esposo. Então, Deus, ele pediu para mim me tirar essa idolatria de dentro de mim. Eu percebi que o meu casamento, o meu esposo, era um ídolo. E que aquilo precisava sair, minha dependência tinha que estar em Deus. Então, Deus começou a colocar em mim, cara, e se ele partisse? Como que a sua vida ia continuar? Né? E aí eu lembro que Deus me fez essa pergunta e eu ficava louca, assim, desesperada. Cara, eu não vou sair do emprego, eu não vou conseguir mais. Eu não sei o que eu faço. Então, quando eu me peguei pensando nisso, eu falei, cara, isso é muito dependência em homens, né?
Por mais que ele seja o meu esposo, mas a minha dependência maior tem que estar em Deus, o meu suprir maior tem que estar em Deus, o meu futuro está em Deus. E aí eu lembro que ele fez uma viagem para a África de muitos dias e eu tinha a Bibi ele pequenininha e eu tinha acabado de entrar no banco. E eu lembro que na época foi uma confusão, porque eu não queria que ele fosse, porque eu era muito dependente, eu não dirigia, eu me acostumei com a situação. E aí eu não ficava só em casa e era uma extrema dependência. E Deus falou comigo em um sábado à noite, falando assim, que eu precisava deixar ele ir, porque ele ia me ensinar. Nessa viagem eu ia aprender que a minha dependência estava em Deus. E eu aprendi muito mesmo. Foi como um virar de chave na minha vida. Amém? Amém. Uma coisa que a senhora já aprendeu casada, né? Casada, que vocês podem aprender sem estar casadas, viu? Pega o código aí. Então, a gente vai despedir, né? Os solteiros agora. Amém. Tem uma pergunta aqui ainda, importante. Como lidar com as pressões dentro e fora da igreja em relação a ter alguém? Que existe Ui. muita, né? Agora eu quero ver, doidão. Se vira nos 30 aí. Primeiras damas. Saiu bem. Estratégia. Saiu bem. Mas pressões, eu acredito que sempre vai existir, né? E quando a gente está solteira, né, falando da minha realidade, as pessoas vão perguntar, e eu acredito que quando você entende o propósito e de que tem um pai que pode todas as coisas, né, como ele já citou Eclesiastes, há um tempo para todas as coisas, você ouve, mas aí você bota o modo avião, vai disfarçando, e aí vai lidando sem pressão, né? Porque senão você pira mesmo. Já é mais uma coisa para te atrapalhar e gerar algo ruim no seu coração, porque você vai buscar relacionamentos que não irão dar certo só porque a família, a igreja, pessoas estão te cobrando e não é algo sincero. Então, eu acredito que tanto solteiro, casado, porque assim, você tem um namorado, aí a pessoa pergunta, quando que vai casar? Aí você casa. Quando que vai ter o filho? E assim sucessivamente. Então, não é porque nós somos solteiros que nós precisamos nos desesperar em relação a essa pressão. Bom, eu acredito que só quem entende o processo é quem está dentro, né? E quem está fora não está entendendo muito bem. Então, obviamente, quando você vai completando 22, 23, 24, as pessoas estão dizendo no jantar da família, no Natal, e aí, cadê minha filha? Você não vai arrumar ninguém, né? Mas só quem está dentro do processo é você, e você sabe as suas áreas de debilidade. E talvez você, assim como eu, não tenha um namorado, um noivo, um esposo, talvez ainda não seja o tempo, e Deus está te preparando para receber algo, e quando você receber, você esteja estável na sua vida. E eu finalizo a minha fala contando um pouco da história da multiplicação dos pães e peixes. O Senhor Jesus estava na multidão, e ele pergunta quem tinha pães e peixes, e apareceu os pães e peixes. E o que eu acho mais interessante é que quando Jesus pega os pães e peixes, ele levanta aos céus e ele agradece, antes mesmo de receber o milagre. Então, talvez um relacionamento para você seja um milagre, mas o que eu quero falar para você, seja grato antes mesmo de receber. Seja grato pelo que você já tem hoje. Jesus agradece e depois de agradecer, o milagre acontece. Então, seja grato pela sua vida que você tem hoje, sabe? Então, se dedique ao reino e procure essas três perguntas que eu sempre faço para mim. Estabilidade em todas as áreas. E as pressões virão, obviamente virão. Mas quem está em Deus não se preocupa com o que o externo está falando. Eu sou o que Deus diz que eu sou. Amém? Amém. É isso. Entrega o milagre, meu filho. Pois, gente, Obrigado. aplauda o Senhor pela vida desses dois. Muito obrigado. E já vou chamar aqui o casalzinho de namorados, né? A gente tem aqui a participação hoje do Gabriel Braga e Laura. Ele que estava hoje aqui mandando tudo aqui na guitarra. Eu acho que solos de guitarras conquistaram a Laura, né? Ela vai responder para nós se conquistaram ou não. Senta aqui, Gabriel. Tá, me viu, pessoal. As paz, galera. Sejam bem-vindos. Prazer estar aqui. Amém. Um prazer receber Sim, vocês. gente, amei essa mesa. Eu tenho muitas perguntas.
Pode Mais fazer. do que o que está aqui. Ai, glória a Deus. Posso começar aqui? Pode. Bora lá. Primeira coisa, Aham. dicas para se manter em santidade. Que é o que mais se pergunta quando você conhece alguém. É o quê? Santidade. Como se manter em santidade, né? Você quer falar primeiro? Pode começar. Que Certo. gentleman. Eita! Meu Deus do céu. Gente, é assim, né? Eu acho que o motivo de se manter em santidade num namoro é o mesmo motivo de se manter em santidade nas outras áreas da nossa vida, que é o amor ao Senhor, né? Certo? O namoro, ele é só mais uma coisa. Porque eu não tenho que ter um motivo específico para ser santo no namoro se eu não tenho um motivo específico para ser santo nas outras coisas. Eu acho que quando eu coloco o Senhor acima da minha futura esposa, que é a namorada agora, porque namoro não é bíblico, né? Mas é porque eu amo o Senhor, né? E eu acho que o segredo da santidade, não só no namoro, mas em todas as áreas da nossa vida, é amar o Senhor sobre todas as coisas. E amar o próximo, né? Eu não sei se eu estava lendo um livro que ele fala que a nossa namorada, a nossa esposa, ela também é a nossa irmã em Cristo, né? Porque nós somos um corpo. A minha esposa, a esposa do Herbert, não é em outro corpo, é o mesmo corpo de Cristo, então também ela é minha irmã, né? Enfim, eu acho que a resposta é manter os olhos no Senhor e vigiar. Amém? Eu acho que vigiar. Eu vou- Vamos Acho que ser eu vou mais puxar práticos. o gancho Esse agora. vigiar. E vigiar. O É Herbert- porque é muito romântico. Essa É. fala é muito crente, Sim. é muito boa, mas eu queria saber de algo prático. prático. Como é que a gente mantém a santidade? Primeiramente, você já sabe, eu falei amando o Senhor. Segundamente, é vigiando. Né, gente? Porque assim, se você está com uma pessoa e você não sente atração por ela, desculpa eu te dizer, não é essa pessoa que você vai passar o resto da sua vida, né? Então, existem sim princípios práticos de não ficar sozinho no mesmo lugar sem ninguém, né? Sempre estar procurando um lugar que tenha mais gente. As Que vo- conversas também. Ah, te cortando Sim, aqui. meu bem, sem problema. A gente- Pode me cortar. Vai, Mas ele puxou aqui a parte de você não ficar sozinho, que o Ebert já meio que introduziu, né? Porque realmente, gente, isso não existe. De eu consigo me controlar. Segue não. Eu acho que não. Assim como também a gente precisa se guardar com as conversas também, porque na verdade não adianta a gente falar, a gente namora na corte, mas se o nosso comportamento ele não condiz com isso, porque o comportamento ele precisa condizer com isso, né? Então, não somente a parte física de que existem limites, né? Existem limites físicos no namoro que eles não podem ser ultrapassados. Assim também existem limites na própria conversa, né? Até mesmo, assim, as conversas que a gente precisa ter, elas precisam ser conversas saudáveis, elas precisam ser conversas que não vão violar o outro, não vão ser provocadoras, sabe? Sim, é verdade. É forte. Forte. É fuerte. Mas não é fácil, não. Mas é possível. O pastor Nato, ele falou uma frase que o meu amigo me disse ontem, né? Que quanto mais perto do casamento você chega, mais coisas você tem que fazer, tipo assim, jejum, né? Jejuar, porque... É Então, uma verdade. dica aí. Realmente, o Gabriel falou algo muito importante. Namoro, ele não é bíblico. Então, aqui, você conhece alguém para casar. Não existe esse negócio de experimentar. Então, é algo muito sério, porque é alguém que você vai dividir a sua intimidade, é alguém que vai te conhecer por inteiro, né? Então, isso é muito importante e é preciso expressar isso aqui. Por isso que, inclusive, a gente tem, né, pastora, testemunhos de homens de Deus aqui da nossa igreja que não namoraram. Tiveram tempo, viram alguém, né, tiveram a convicção e a certeza de que aquela pessoa era a pessoa, conversaram como duas pessoas maduras, falaram, eu quero você, você me quer, Então, vamos orar, oraram e casaram. Orai. Teve aquela coisa do namoro, de, rapaz, deixa eu me arriscar a dar um beijo aqui no rosto, que pode descer pro pescoço. Enfim, não viveram esse drama aí do namoro que a gente conhece hoje, né? E já pegando um gancho nessa questão de namoro, porque você começou falando que namoro não é bíblico, mas vamos lá, e o que é esse namoro no contexto cristão? O se conhecer, digamos assim, para casar, né? Ela é a sua futura esposa, como você disse. Como que você enxerga isso assim? Então, o namoro ele é algo mais cultural, né? Como eu falei, não é bíblico, mas não é porque é cultural que não pode ser usado, né?
O namoro, assim, pro cristão, ele é um processo de conhecer mesmo, né? De estar mais perto, de conversar todos os dias, né? De saber como é que a pessoa tá, de saber se... Porque eu estava lendo um livro, ele fala que o namoro ele tem que acabar. O princípio do namoro é acabar. Né? Como é o nome desse livro? Qual é, meu bem, que você mandou? Foi ela que Lembro, deu não. pra ele. Foi ela que me mandou, gente, Eu indireto. que indiquei. Se souberem o nome, já fala que a mídia já joga aqui. Não, tem 2 livros que eu quero indicar, né? Depois que eu falar, eu indico. Bem legal. Mas ele fala que o namoro ele tem que acabar. Ou o namoro acaba para começar outro, ou o namoro acaba no casamento. Né? Foi isso que eu li no livro. Acho que foi só isso que eu me lembro do livro que eu li. Mas eu acho que é essa questão de se conhecer de uma forma mais profunda, que não é que o namoro não seja uma amizade, mas que, por exemplo, numa roda de pessoas não seria possível. O namoro é esse um pouco mais profundo, que não pode ser muito profundo. Esse profundo é muito relativo. Esse profundo é uma... Seria uma amizade, Uma Isso, amizade. amizade. né? Bem colorida. Entendeu? Colorida Gente, não, pastor. e assim, ó, só para vocês entenderem, a minha pergunta tá sendo assim bem besta, digamos assim, porque eu converso com a galera mais de adolescente para jovem hoje e eu percebo que as palavras estão mudando. Tem um negócio de como é que eles falaram esses dias que eu fiquei boiando. Enfim, eles estão usando. Existem umas terminologias aí agora que você não sabe nem o que. Se você não se conectar, você fica boiando com essa geração. Então, estou perguntando, né? Porque vocês começaram recente e tal. Vai fazer um ano no próximo mês. Vai fazer um ano aí, ó. Ele falou com, tipo assim, já tem Recente, tempo, já meu tem Deus. história. Não, mas uma coisa assim Energia. interessante, Herbert, é que isso é até uma forma de já ser, entre aspas, mais um compromisso. Porque às vezes o menino tá chavecando a menina, tem meses, os dois têm idade, os dois têm estabilidade financeira, os dois têm emocionalmente, mas ela não sabe o que ele quer. Aham. É uma forma de dizer, olha, eu quero você, que você falou, né? Vamos testar, vamos orar, testar de uma forma santa, né? Vamos ver se a gente combina, se a gente tem os mesmos gostos, Se ele se a gente enrola, torce pro mesmo time. se ele enrola pra namorar, imagina pra ele botar um anel de noivado. Imagina pra ele verdade. casar com essa Pois moça, é, né? 9 anos. Já é uma chave aí. Eu acho que o namoro cultural hoje, falando do namoro atual hoje, se tornou algo banal, né? Quando você olha para o mundo ali, para as conversas seculares, então nada é muito mais profundo, né? É um conhecimento, é usar a pessoa para suprir o seu prazer, a sua necessidade. Eu acredito que esse conhecer cristão é algo muito genuíno, porque não é que de repente você vai casar com alguém que você não conhece, né? O ato sexual, o ato do corpo eu acho que é importante no casamento, mas quando você casa, você entende que a conversa, o conhecimento no outro é muito mais importante para manter esse casamento de pé. Então, eu acho importante a gente entrar nesse contexto desse conhecimento profundo da outra pessoa e, às vezes, o relacionamento íntimo de corpo pode atrapalhar um pouco, né? E aí vocês têm, dentro da igreja, a oportunidade de gerar uma família saudável, um casamento feliz, diferente do que a gente tem visto por aí. Amém. Posso falar? Pode. Tem 2 livros que eu gostaria de indicar, porque assim, quando a gente vai fazer uma prova da autoescola, a indica, né? gente estuda, né? Quando a gente vai fazer uma prova, a gente estuda. E por que quando a gente quer se preparar para casar, a gente não estuda? Eu ouvi o Douglas do Discopo falando isso. O primeiro tem na livraria, que é O Propósito da Família, do Luciano Subirá, é um livro incrível. E o segundo é O Segredo do Casamento? O significado. O Significado do Timothy Casamento, Keller. do Tim Keller, que é o que a gente está lendo. E é um dos livros assim mais Sim. surreais que a gente já leu sobre vida a dois, né? Sim. Inclusive, nesse livro, ele até fala um pouco sobre isso que a nossa pastora está falando aqui. Ele vai falar sobre como uma das bases, né, para o casamento e que é importante no namoro é a amizade. Porque a gente foi ensinado pela nossa cultura que a gente precisa namorar com alguém que, na verdade, a gente acha que a gente é compatível, né? Que a gente vai ser compatível em gostar das mesmas coisas, a gente vai ser compatível na atração física. Sendo que, na verdade, o cristão, a mentalidade dele precisa de ser: eu preciso me casar com alguém que vai ser um amigo e irmão na fé. Vai ser alguém que eu vou poder olhar para ele, eu vou poder ser transparente, eu vou poder aceitar ser corrigida, eu vou poder aceitar ser edificada na fé. Então, acredito que a base do namoro cristão é você, que é uma cristã, tá se relacionando com outro cristão e que juntos em uma amizade vocês podem crescer como cristãos. Eu acredito que é isso. E Amém. também ter a questão da amizade no sentido da resenha também, né? Ah, sim, é Ela alguém que casa você conversa se comigo todo dia, diverte, vai. sabe?
Ela caça conversa comigo todo dia. Eu caço conversa com a Luan hoje mesmo, já cacei conversa com ela vindo pra cá. Eu falei, amor, tu tá chata, mas tu tá linda, viu? E ela é, amor, eu tô linda. Eu digo, tá, mas tá chata. Vou usar. Aí, Vou usar. sempre tem que ter, né? Tem que A ter. amizade, ela é Eu fico primordial. um relacionamento chato. Parece que é um contrato. Verdade. Não. Quer falar a próxima, pastora? Como lidar com as pressões para o casamento acontecer? Igual a Nanda falou, às vezes você é solteiro, aí você tem que conhecer alguém. Fuja. Aí, quando você conhece alguém, aí começam a te pressionar para ter logo o casamento. Eu atendo gente direto, desesperado com isso. Que onde chega, quando não é uma solteira que as amigas tentam casar, que é terrível, não façam isso, pelo amor de Deus. Pastor, eu tenho uma perguntinha um pouco mais difícil. Mas aí, Dentro dessa ideia de que namoro não é bíblico, né? Do que a gente está conversando aqui. Quando entender que é o tempo de casar? Eu acredito que. Quem responde é tu, Ah. né? Não? Pois tá. Pode falar, Laura. E tem que ir atrás. Ó, aqui, gente. Senão ela vai dizer assim, moço. Tire uma foto desse livro, bem aqui, pelo É amor de muito Jesus. Edifique a vida de vocês. É o livro mais O assim. significado do Eu casar. tive indicações de pastores de outras igrejas, eles indicaram, ele indicou esse É livro muito também. É incrível. Ele desmistifica algumas coisas, tipo, existe a pessoa certa. Gente, na verdade, todo mundo é errado. Um casamento é a união de duas pessoas pecadoras que vão levar uma outra para o céu. Eu não posso ter esse pensamento, é a pessoa certa. Não, é uma pecadora que nem você. Só que os dois Eu, vão fazer... pecadora? É, você, O quê? querida. Se ela responder, cuidado para não finalizar pedindo pra ele. Quando é um noivado, meu filho. Não, vamos lá. pressão. Eu acho que é o seguinte. Quando saber o tempo certo para noivar, é isso a pergunta? Não, quando entender que Pra- chegou... Chegou o tempo de casar, casar. casamento. Certo. Eu acho que é quando os dois já souberem, não, eu quero passar o resto da minha vida com você. E quando assim, a gente não pensa que pra gente casar a gente tem que ter tudo. Uma casa, um carro, um avião, um jato, não. Né? Tem que ter o básico, né? Pra viver e ir conquistando as Um coisas juntos. salário, né? Importante, gente. Ter um trabalho, gente, porque a gente não pode romantizar. Namoro é caro. Em casamento, então, que chega às contas, né? Mas eu acho que quando a gente sabe, eu quero passar o resto da minha vida com você, né? É quando eu já conheço alguns defeitos da pessoa. Porque eu acho isso muito interessante, né? No começo do namoro, se você me perguntasse 2 defeitos da Laura, eu ia dizer ela tem defeito. Né? Quando a gente Eu vai... tenho. Mas quando a gente vai crescendo, o tempo vai passando, a gente vai convivendo Sim. com os dias bons, os dias ruins. E vice-versa, né, querida? Eu já tive dias muito ruins e ela foi um canal de bênção na minha vida e vice-versa. Então a gente entende isso e quando a gente tem a matéria-prima, né, o trabalho para sustentar. Porque amor não enche Contas, barriga, É né? importante. Ele tira a fome às vezes, por causa das borboletas, mas encher barriga, ele não tira. Sim. Eu acho que é isso. Quer falar, Laura? Não, eu acho que ele respondeu. Existe uma coisa, Oh, Jesus. e aqui eu já vou polemizar. Eu acho que podcast tem que ter polêmica, Ah, gente. tá certo. O do solteiro não teve, né? Eu acho que a gente precisa ter um equilíbrio nas coisas, de que assim como um casado não pode querer ter uma vida de solteiro, eu acho que o namorado ele não pode querer ter a vida de casados. Eu já aconselho. Hoje eu lidero jovens casados, mas eu já liderei jovens. E eu já tive que dizer para algum rapaz assim, que estava com aquela sobrecarga de parecer que ele era o marido da menina, levava ela para a faculdade, aquela coisa de obrigação. Ah, eu vou querer responder essa. Porque às vezes o cara faz isso para se reafirmar, para mostrar que ele vai suprir, que ele, enfim. Mas eu acho que tem que haver um cuidado nisso, né? Porque tem gente que antecipa a vida de casado e acaba se tornando um peso, né? Eu acho que a gente tem que ter esse cuidado aí de nenhuma etapa entrar na outra, né? Quer comentar sobre Não, isso? eu vou comentar. Realmente, porque na nossa cultura, a ideia de casamento ela já está sendo, né, ali misturada com o namoro. O namoro ele acaba virando um casamento. E uma das coisas que a gente, inclusive, conversou é que, olha, namoro não é casamento. Seu namorado não deve ser tratado como se fosse seu marido, ou sua namorada não deve ser tratada como se fosse sua esposa. E isso é no sentido de em vários sentidos. É no sentido financeiro, é no sentido sexual, é no sentido emocional.
porque realmente o marido e mulher, eles precisam ser prioridade um do outro. Então, por que que você quer que seu namorado seja a sua prioridade? Ou porque, às vezes, você quer que sua namorada seja a sua prioridade? Sendo que não é esse o lugar dela. E se essa pessoa for para esse lugar, vai ter um problema. Porque em tudo que está sendo gerado, né, tudo que se gera, tudo precisa ter suas etapas. Então, a partir do momento que você coloca o seu namorado na posição de ser seu marido, de te suprir em várias áreas, nisso você vai estar realmente cultivando, na verdade, é um relacionamento que ele está propenso a cair, né? A ser falido, assim como dizem. Mas é porque realmente essa não é a função de um namorado, não é a função do namorado prover financeiramente e de nenhuma das outras formas. Pagar o lanche, sim. Prover financeiramente na questão de conta, né, querida? É isso que você está falando? Às vezes tem isso também, de tem que me mimar todo mês, essas coisas. Isso aí é complicado. É complicado. Mas o homem tem que pagar o primeiro lanche, né? É importante. Espírito de Caio Castro fora daqui. Tem que assinar na iPhone mesmo, essa na oração da Difícil, iPhone. fujam. Esqueci de Se ser. ele quis dividir com você no primeiro encontro. Amém? Gente, deixa eu falar um pouco aqui. Deus me incomodou aqui para falar. Geralmente, aqui na Aliança Jovem, antigamente, a gente fazia esses momentos, só que geralmente eram chamados casais que foram um sucesso nessa santidade, né? E na minha época, eu não fui um sucesso na área do namoro. Eu tinha como falar do que não fazer. Não faça isso, porque eu errei nisso aqui. Então, eu lembro que na época do meu namoro, eu caí com Joane, né? Eu era muito nova para aquilo ali. Eu não estava preparada, né? Emocionalmente, eu não estava preparada. E eu lembro que eu não consegui lidar com a situação. E não foram as pressões de confissão da igreja, não foram nada disso. Foi eu que não me perdoava. Eu não conseguia aceitar que eu tinha caído. Talvez por ego, por orgulho, mas emocionalmente aquilo me destruiu. Destruiu e várias áreas da minha vida foram atingidas por causa disso, por causa desse pecado. E eu posso dizer para você que não é bom, não é uma experiência boa. Se mantenha em santidade, se conheçam, porque só eu sei, só eu e o Joane sabemos o que a gente passou. Os nossos pastores acompanharam tudo isso. Foi uma coisa muito dolorosa para mim e eu demorei muito para falar sobre isso. Muitos anos depois já tinha a Bibília, tinha muita vergonha de falar isso e eu não me perdoava por aquilo, né? Porque na época eu era muito intensa nas coisas de Deus, mas aí eu fui deixando de vigiar no namoro. E eu não coloco só a culpa na mulher, porque na época era a mulher que tinha que barrar o homem e a culpa foi tua, porque tu que não impôs limites. E não, eu tenho um corpo igual a ele. Eu tenho problemas, sensações hormonais igual a ele. Então, os dois têm que vigiar. Os dois têm que estar vigiando. E a gente não vigiava, tá? Por isso que a gente caiu. A gente não vigiava. É o resultado. A gente começou um namoro top, e aí é outro problema, namorar muitos anos, passar muito tempo, né? Por isso que às vezes a gente fala, cara, tu é muito nova para começar um relacionamento, porque a gente sabe que a pessoa não vai casar tão cedo. E aí é onde começam os problemas. Eu acho que eu namorei 5 anos com o Giovanni, 4, 5 anos. Então, assim, foi lá pro final, mas eu caí com ele. E aí gerou toda essa loucura aí na minha E é vida. importante falar, pastora, que a senhora acabou de ressaltar, para a gente não superestimar ninguém, né? Nenhum casal, porque, como a senhora falou, vocês eram, assim, padrão de paixão, né? Por Jesus. Sim. E isso nos ensina que qualquer pessoa está sujeito a cair, né? O apóstolo Paulo ensina em uma de suas cartas que aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, quando a gente fica batendo nessa tecla, né, em relação ao namoro para a santidade, é porque realmente nós vamos estar suscetíveis a isso se não vigiarmos, né? Sim. Sabe uma coisa importante, que também foi uma coisa que me aliviou na época? Foi que eu orava muito por alguém, né? Então, antes de conhecer o Joane, eu buscava, eu era intencional nas minhas orações com isso. E eu escolhi uma pessoa certa, Deus botou a pessoa certa para mim. Embora eu tenha caído com ele, ele era a pessoa que Deus tinha me dado. E ele foi muito homem de não me deixar. Isso é a graça. Porque na época, o Joane, ele já era estimado, assim, sabe? Ele era
tinha mais tempo de convertido que eu estava começando. E aí ele tinha tudo para falar assim, não, essa menina é uma Jezabel, ela que me fez cair, ela que me fez... Eu sou o homem de Deus e ela foi a pessoa que o diabo usou para me derrubar. E imaginem só se isso tivesse acontecido comigo. Imaginem só como seria, né? Como eu estaria hoje. Então, ele foi uma pessoa, um homem, que estava preparado para casar. Logo depois a gente casou, porque meus pais viram isso, a minha liderança viu isso. Porque ele poderia muito bem terminar e me deixar lá e eu que lute. Sim. Né? Eu tenho até uma fala antes de despedir o casal, que eu já vivi isso de aconselhar jovens em relação a isso. Eu não acredito em relacionamento que eles decidem dar um tempo. Tipo assim, o casal de namorado chega aqui, a gente já aconselhou pessoas assim, eu e a Luana. A gente decidiu dar um tempo. Aí um dia eu confrontei eu e a Luana. Dá um tempo? É por causa de quê? Aí eles expuseram a crise, né? Eu falei assim, tá, mas aí vocês não vão conseguir vencer essa crise junto. Aí no casamento vocês acham que vocês vão vencer. Então assim, imagina aí, Valber. Teu sorriso fala mais que 1000 palavras. No casamento, bebê, vai ter crise. Então no namoro, aguenta a pancada junto. Entendeu? Ah, foi uma questão de desentendimento. Ah, foi uma queda na área sexual. Meu irmão, se você tem convicção de que é a pessoa da sua vida, vença suas guerras, né? Resolva seus BOs, como diz o Valber. Dá que foque, né, Valber? Deus abençoe quem faz o corre. Vença seu corre, porque você pode acabar estragando aquilo que pode ser de Deus a vida toda, né? A vida toda. Eu quero agradecer vocês. Aplauda ao Senhor pela vida deles. Obrigado, igreja. Nós vamos para a nossa última etapa. Quer chamar, pastora? Vamos chamar a Vitória e o André. Casal de discípulos, eu estou orgulhoso desse casal. Gente, esse é o casal que eu falo para a Luana direto. Se fosse para eu ser discipulado, liderado por um discípulo meu, seria o André. Eu admiro muito o André, ele é um homem de Deus. E a Vitória também. Nós temos aqui um mestre e uma profeta. Aleluia. Aqui sonha e acontece. Sonha, minha filha, com a minha casa, que Deus vai me dar. Aleluia. É da mídia, os dois são da mídia. E aqui é o mestre, ó. O cara vai falar, André, e o cachorro tal. Aí ele vem com a raça de cachorro, a origem, o ano. É uma confusão. Amém. Vamos falar com esses casados aqui. Manda. Pastora? Posso? Pode. Como é ser casado e qual é a melhor parte? Para mim, a melhor parte do casamento é a questão da liberdade, né? Quando a gente é solteiro, quando a gente namora, a gente acha que quando a gente já vai casar, a gente vai ser preso de alguma forma. E não, quando você casa, você se torna mais livre, mais dependente. Você tem um apoio para todas as coisas e, para mim, é uma das melhores partes. Além de ter uma companhia, né, gente? É a melhor parte. E quando ela falou de liberdade, eu lembrei de uma coisa da Luana. Eu vou te expor, amor. A Luana tinha um sonho, gente, de sair tarde de casa, porque a mãe da Luana, ela sempre foi presa dentro de casa. Aí, quando a gente casou, que eu chegava cansado do trabalho, professor, né, dando aula, aí a Luana começava a se arrumar e não era tipo assim, cheguei 6h30, vou me arrumar aqui para nós sair às 7. Não, ficava ali, ela se arrumava para sair de casa 9, 9h30. Eu falava assim, amor, tu quer ir para onde? Ela, moça, eu quero ir para a rua. Meu sonho era sair tarde de casa. Então, essa liberdade que a Vitória tá falando é real mesmo. E a Luana, ela sabe aproveitar. Que tem hora que ela, moça, bora sair, bora lá na beira-rio, ver o rio. Assim, no meu ponto de vista, vou ser mais emocional. Uma das minhas vantagens que eu acho que ao ser casado é ter a companhia dela. Porque, como o menino estava falando aqui, não é clichê, eu amo a minha esposa, eu amo a companhia dela, e quando eu casei, era isso que eu queria, era estar com ela o tempo todo. Todo o nosso período de namoro, eu acho que poucas vezes eu não ia na casa dela. Geralmente eu trabalhava, precisava aumentar um pouquinho o expediente, trabalhar, fazer hora extra.
eu não ia na casa dela, mas para mim uma das melhores coisas em ser casado é ter a companhia dela, é estar perto dela, é encher o saco dela. E para mim essa é uma vantagem, porque durante o namoro tem que ir para casa, né? Tá namorando. Nossa, eu odiava ter que deixar a Luana, meu Deus. Aham, tem que ir para casa. E eu consegui suprir isso no meu casamento, que era esse foi um dos meus maiores propósitos do meu casamento, foi isso, foi estar com ela e ter também a liberdade que o casal tem, né? É verdade. Né, Amadinha? Ele chama a Vitória de Amadinha. É, eu chamo minha esposa de Amadinha, gente. Cada um tem o seu apelido. Tem seu apelido carinhoso. Posso só apontar uma coisa? Pode. Já que nós estamos começando, eu queria deixar esse versículo que eu carrego como uma base em ser marido, né? Em ser o sacerdote da casa. Efésios 5, do versículo 25 ao 28. A versão da NVI diz assim: Maridos, amem suas mulheres assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo, para santificá-la, tendo-o purificado para lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, eu carrego isso, eu carrego essa responsabilidade ao ponto de fazer aquilo que Jesus fez, porque casamento ele não é um mar de dias perfeitos. Tem uns dias que eu estou mais irritado, tem uns dias que ela está mais irritada. E saber superar isso e saber me colocar no lugar de Cristo, porque quando nós vemos Cristo se dispôs de sua glória, tem toda a vida que é exposto nos Novos Testamentos, e se dispôs a morrer por ela. Então é uma coisa que a gente tem que aprender, é uma coisa que a gente tem que levar no nosso dia a dia. E uma frase que eu carrego do filme Minha Mãe é uma Peça, uma hora que a Hermínia, eu acho, está conversando com a mãe dela, a velha fala uma coisa para ela que eu achei muito forte. Ela fala assim: hoje em dia vocês trocam, no meu tempo nós consertávamos. Então, aquilo que o Herbert acabou de falar sobre você saber, não tem esse negócio de ter tempo. Eu brinquei com ela, falei: Vitória, o tempo no casamento é o quê? É na hora que você dorme. Quando você acordou, acabou o tempo, tem que resolver. E é isso que a gente tem que aprender. No Hoje em namoro dia, a gente não troca brigava, nada. né? A Luana ia pra casa dela, deixava ela, ia pra minha casa, mas no casamento, filho, já os dois pra mesma casa. Se vira. Sempre me contava uma história que eu ficava encabulada, ó. Que tinha um casal que brigou. E aí eles foram dormir. E aí a cama rachou no meio. Eu falava: rapaz, será possível que vai... Porque eu já dormi zangada com o Joane, ó. Vou confessar aqui, já dormi. E não é bom, não. Passei a noite tendo pesadelos. E aí eu lembrei dessa história, que o Joane sempre falava, que a cama do casal rachou no meu. Eu falei: Deus, não racha a minha cama, não. Que eu não tenho dinheiro para comprar outra. Porque na época a gente tinha acabado de casar, e aí era onde tinham as maiores briguinhas, né? Até se adaptar. E aí onde eu quero entrar na segunda pergunta. Quais dificuldades vocês encontram relacionadas ao casamento, né? Qual é a parte difícil? Parte difícil que eu acho, em primeiro lugar, é lidar com as emoções. Antes da gente lidar com as emoções do outro, a gente tem que lidar com as nossas próprias emoções. E vai ter coisas que a gente vai assim explodir, vai querer dar um... Então, além das emoções, tem a questão da comunicação. Quando a gente casa, a gente tem que se despedir de toda vergonha. E num dos passos é sempre ter uma comunicação clara. Qual é o seu ponto de vista, o que precisa resolver, o que precisa melhorar. Deixar isso sempre claro através da comunicação. Porque, assim, casamento ele não é só sexo, gente. Não é só isso. A comunicação, ela vai prevalecer em todas as áreas da sua vida. E ela é fundamental se ela não for bem resolvida. E, assim, a gente tem que entender que uma das minhas dificuldades no casamento foi porque eu tenho muito toque. Então... Tem muito o quê? Toque. Toquezinho. Já eu vou entrar melhor. Porque, assim, são duas pessoas de casas diferentes e de culturas diferentes. Então, quando eu casei com ela, ela aperta a pasta no meio. E eu aperto a pasta do fundo para frente. E quando eu casei nos primeiros dias, eu ficava: rapaz, não tem condição um negócio desse. Eu ia lá e apertava a pasta. Tu chama de toque o que eu chamo de resquícios de pobreza. E assim, essas coisinhas que eu trouxe
da casa dos meus pais, esses meus costumes, esses meus hábitos, aprender a lidar com essas coisas, ir superando, entender que algumas coisas ela não tinha na casa dela, como solteira, e eu não tinha na minha, e quando nós trouxemos isso, cada um queria o seu gosto, eu acho que saber trabalhar isso, saber conversar, é que nem eu costumo falar, o diálogo ele vai resolver. Não espere você acumular uma coisa hoje, não resolveu. Amanhã acontece outra situação, depois de amanhã acontece outra situação. Aí acontece o quê? Que vai chegar um momento em que você vai explodir por pequenas coisinhas. Então, eu acho que você consegue superar as dificuldades do casamento quando você consegue resolver pequenas coisinhas e se abrir para o diálogo, né? Casamento, hoje a cultura ela tem tentado nos ensinar que é uma disputa do homem contra a mulher, é uma quebra de braço. Se você fez isso, ele tem que fazer também, porque você já fez. Mas o casamento, eu acho que o que faz crescer e melhorar ainda mais a intimidade do casal é isso. É você saber que vai ter um momento que você vai ter que abrir mão de alguma coisa, ao mesmo tempo que vai ter um momento que ela vai abrir mão de alguma coisa, e se não abrir, está tudo bem. Não tem nada, não tem problema nenhum você deixar algumas coisas passarem e ela deixar menos coisas que você. Não é por isso que você vai levar uma discussão, você vai levar algo desnecessário, algo que vai ser um desgaste para vocês dois. Eu acho que quando você conversa, quando você está aberto a isso e disposto a se abrir e a abrir mão de algumas coisas, você consegue superar essas pequenas dificuldades. O meu toque ou resquício de pobreza, né? Quando eu casei com a Luana, eu ficava escandalizado desde o namoro, pastora, porque, assim, lá na minha casa a gente nunca passou fome, graças a Deus, né? E sempre foi barriga farta. Mas tem coisas que não se estraga. Diga pro seu irmão aí, tem coisas que não se estraga. E carne é uma delas. Meu amigo, eu ia pra casa da Luana, a mãe dela, não, terminei a comida aqui, não quero mais. Botava o prato na pia. Umas 3 toras de carne. Eu ficava escandalizado. Eu digo, gente, a gente estraga arroz, feijão, macarrão, farinha de puba, mas carne não, meu amigo. Carne tem que engolir todinha, comer tudo. E eu dizia, se a Luana levar esse costume bem para dentro da nossa casa, ela vai comer a carne. Vai. Aí começou o casamento e tal, aí um dia, a torinha de carne na pia. Eu digo, amor, vou te falar bem que o negócio, carne a gente só bota no prato que come. Ninguém estraga carne. Então, assim, essas desavenças, né, que parece ser algo pequeno, com o decorrer do tempo são coisas que casados, viu, solteiros, resolve. A gente precisa resolver. Porque senão, meu amigo, isso vira uma confusão doida. A Luana parou de estragar carne lá em casa e meus meninos, consequentemente, também não estragam carne. Se eu tivesse deixado, até hoje está essa cultura de carne na pia lá em casa. Acabou, né? Era um hábito até a próxima geração. Lá em casa eu sou diagnosticada com toque, mas o meu marido não é normal não, gente. É não. Com limpeza. E com barulho. Meu Deus, é fora da... Eu falei, não, tu tem certeza que é eu que tenho um problema, filho? Porque os discípulos aqui comem, todo mundo, o João tá varrendo o pé do povo aqui, ó. Já varrendo. Eu falei, meu amigo, ninguém faz isso, é falta de educação. Aí, no início do casamento, eu era assim, como eu fui criada com a minha avó, então, assim, a minha avó deixava eu fazer o que eu quisesse lá na casa dela. Então, eu não tinha essa ideia de organização. Gente, o Joane morria. Foi um ano de adaptação, assim, nessa parte. Nós brigávamos todos os dias por causa de organização. Porque ele é extremamente organizado e eu sou totalmente desligada disso. Hoje eu abri mão de muitas coisas. Hoje eu sou meio psicopata com limpeza também, por causa das crianças. Mas não consigo chegar no nível do meu marido, não, de limpeza. Ele é o extremo. O pastor Joane, ele cansa a gente. E a gente está, você tiver o privilégio na casa dele um dia, a gente está ali, ele começa a fazer essas coisas na frente da gente, a gente pensa que ele está passando o recado, mas é o natural dele. Eu acho que se amarrar ele começa a limpar as coisas assim com a cabeça. Mas ele tem que estar em movimento, é impressionante. A próxima pergunta é... Aí chegou o Pedro Yuri, né, Vitória? O Naruto. O menino deles parece um japonesinho, o Naruto. E quando ele chegou, como é que foi conciliar essa fase, né, da maternidade, da paternidade? Já quando a maternidade chega, primeira coisa, a gente tem que se ressignificar, né? O sentido de todas as coisas mudam.
E para mim foi muito difícil, porque eu caí na real que eu tinha uma responsabilidade a mais. Então, assim, meu Deus do céu, agora depende de mim. E eu fiquei assim, em choque, né? E graças a Deus, o André sempre foi o apoio para tudo. Então, foi um pouco difícil conciliar. Porque quando a gente tem um primeiro filho, a tendência natural é da gente se esconder atrás dele. Tudo é por causa do filho. Eu não fiz isso porque eu tinha um filho. Eu não fui para tal lugar porque eu tinha um filho. E então a gente começa a se esconder, né, com o passar do tempo atrás dele. E conciliar isso foi um pouco difícil, porque nasce o filho, ele não vai ser o centro de tudo. Tem um marido da gente, a gente tem que dar atenção, tem que ser esposa. A gente vai ter que se dividir em duas, vai ter que ser mãe, vai ter que ser esposa, vai ter que ter o tempo, né, de você ficar com seu esposo, de você cuidar do seu casamento, porque o tempo todo você precisa cuidar daquilo que Deus te deu. Se é casa, se é filho, se é esposo. Então, assim, para mim foi um pouco difícil no início, né? Mas o André sempre foi um apoio muito grande mesmo. Ele tomou a responsabilidade mesmo de sacerdote. Então, não foi tão difícil porque eu tinha ele, graças a Deus. Rapaz. E nesse gancho dela, entra naquilo que eu falei sobre diálogo. Porque, assim, eu sou o cara do dia. Se você precisar que eu acorde 4 horas da manhã, eu acordo de boa, tranquilo, mas deu 9h30, 10 horas, o olho pesa, aí meia-noite eu não sou ninguém. E criança, gente, é muito bom. Eu amo meu filho, eu cuido muito bem do meu filho. Só que criança chora, criança acorda de noite, esperneando, abusando, com febre. E você tem que ter esse suporte. Então, quando nós tivemos o nosso primeiro filho, eu falei para ela, olha, à noite eu não sou ninguém. Durante o dia, ela tinha todo o suporte. Eu assumi a limpeza da casa, eu assumi a fazer as refeições, eu banhava ele, eu vestia ele, só que de noite era com ela. Então, quando ela entendeu isso, olha, que a noite era dela, então a gente já conseguia equilibrar mais. E assim, eu digo isso para os homens, né? Um recado muito importante. Os primeiros meses, a mulher está fisicamente, psicologicamente e emocionalmente bem desgastada. Então, é importante você realmente assumir o seu papel de homem e falar para sua esposa, eu estou aqui, eu vou cuidar, eu vou dar o suporte. Porque, assim, o homem não vai produzir o leite, então tá de boa. O homem não vai ficar preocupado com algumas coisas, ele não vai sentir a dor da amamentação, ele não vai sentir algumas preocupações que a mulher tem a mais pelo fato dessa vulnerabilidade emocional que ela tem. Então, a gente realmente tem que assumir esse papel de ser o homem da casa e de dar esse suporte para a mulher e de perguntar mesmo. Às vezes eu chegava em casa, ela estava com o olho cheio de lágrimas, e eu perguntava o que foi, e ela nada. Não foi nada, não foi nada, não foi nada. Depois, no outro dia, ela falava, olha, antes de tu chegar, eu estava chorando. E, gente, não é besteira. Às vezes o cara fala, é besteira, eu estava só com o menino aqui em casa o dia todinho, eu estava trabalhando. Não é besteira. Se você ficar com o menino no braço 40 minutos chorando, você vai perceber que não é besteira. Cuide da sua esposa, cuide do seu filho. Esse processo inicial ele é difícil realmente para a esposa, porque assim, quem não tem, eu digo que tem um combo especial, quem não tem filho, quem é solteiro. Porque o menino chorou, o que você faz? Pega, você passa para a mãe, é o seu poder especial ali, e acabou para você o seu desespero. Para a mãe começou. Então, menino tem fase de tá nascendo dente. É. Tem a fase de tá engatinhando. O menino caga, né? Caga. Porque a gente tem nojo do filho dos outros, mas nossa, a gente não tem, não. Se eu falar aqui, o que nós tivemos que fazer com ele? E assim, uma coisa muito importante. Ele vai fazer 3 anos, e no primeiro aniversário, no primeiro ano dele, eu deixei ele cair da cama de cabeça. O menino só cai de cabeça, gente, é incrível. E graças a Deus, a Vitória ela não chegou em mim com argumentos de culpa. Mas ela, não, tá tudo bem, foi só uma queda, o menino tá bem. E no segundo ano, sempre foi no meu aniversário. Primeiro ano dele ele caiu, segundo ano também caiu. De cabeça, enquanto ele estava comigo. E, gente, é muito ligeiro. Foi só o tempo de eu virar e botar a escapa na rede. A rede na escapa. O menino, puf, caiu de cabeça. Aí leva para o hospital, faz tomografia. Não deu nada, mas assim, durante essa fase eu achei isso importante para mim. Porque quando a gente tem um filho muito pequeno, a gente pensa que o quê? Caiu, vai morrer o menino. Bateu a cabeça no chão, vai morrer. Mas quando ela falava isso, não, André, tá tudo bem, não se preocupa, ele tá
ele está bem, não vai acontecer nada e tal, eu me sentia mais aliviado, porque no momento em que ele caiu, o meu desespero, nesse momento acho que foi os 2 momentos em que eu perdi a estabilidade emocional. Eu acho que foi só nessas 2 quedas dele. Nas outras, eu tive que ser esse suporte, eu tive que ser esse auxílio. E também eu tinha as vontades, né? Eu sempre tive essa vontade de estar com ele, de banhar meu filho. Acho que eu banhei com 10 dias, foi, Vitória? Acho que em torno de 10 dias eu já banhava ele. Acordava de manhã, banhava, entregava para ela, ia trabalhar, voltava, banhava, entregava para ela. Então, o conselho que eu dou para os homens é esse: seja esse suporte para as suas esposas, principalmente nos 6 primeiros meses, para evitar qualquer tipo de depressão pós-parto, para evitar qualquer tipo de sobrecarga ainda maior do que a mulher já tem. Amém. Realmente, a maternidade, a mulher, ela muda completamente a personalidade. Você faz coisas que você jamais pensou que faria para defender um filho ou para cuidar dessa criança, né? Então, eu observo muito isso, eu me observei muito, mas eu observei mais as minhas amigas, porque é mais fácil você olhar o outro, né? Então, assim, cara, como a minha irmã mudou quando teve a minha sobrinha, mudou muito. Fala coisa assim, mal educada pro povo, para defender a menina, para ninguém pegar, não passar bactéria. Eu falei assim, mas eu mudei muito também, né? Mudei na forma eu ressignifiquei muita coisa na minha vida, no sentido da minha mãe e do meu pai também. Porque você começa a ter outra ótica, até da sua criação, de como foi. No meu caso, eu tive acho que talvez a maior crise do meu casamento foi quando eu tive a Ana Beatriz, porque o Johnny não sabia ser pai, porque ele não teve um pai físico, né? Então, ele teve dificuldade de lidar com a situação. Aí, ele demorou a cair a ficha. Aí, foi preciso eu ter uma conversa com ele. Porque o meu pai era sensacional. Como era isso na prática, pastora? Ficamos curiosos aqui. Como Ele assim? gostava de jogar bola, o que era? Não, ele tinha medo de pegar a criança. Ah, não sabia pegar na criança. Não, aí ele, tipo assim, ele comprava tudo, ele ajeitava a casa, é a forma dele de demonstrar que estava preocupado. Mas com a criança, com ela, ele não conseguia lidar. Pegar. E eu fiquei abalada com aquilo, porque eu tinha uma expectativa, que também é errada, mas uma expectativa de que ele seria como o meu pai. Porque o meu pai, a minha mãe não tinha trabalho com nada. Meu pai ficava de madrugada com a gente, ele só botava a gente para mamar e era ele que resolvia a situação. E minha mãe conseguia ter o pós-parto tranquila. E eu falei assim, não, vai ser assim também, porque o Johnny é maravilhoso. Naturalmente, a senhora projetou o pai no marido, né? Pai no marido. E aí, eu fiquei frustrada na época, foi aí onde a gente conversou tal, e resolveu. Mas, assim, você tem que ter até esse cuidado, né, de perceber essas coisas, para o casamento também não acabar, não gerar uma crise maior. Só pontuar uma coisa, pastora, é muito interessante isso, porque, assim, gente, quando você casa, você não vai casar com sua mãe e nem vai casar com seu pai. Ele é uma pessoa totalmente diferente. Algumas pessoas, ela acaba perdendo o equilíbrio no casamento porque ela projeta a mãe na esposa ou ela projeta o pai no marido e fica esperando aquilo que o pai e a mãe fazia, que o marido fizesse por ela, e como ele não faz, ele acaba se frustrando e acaba entrando numa crise totalmente desnecessária. Você tem que entender isso. É uma pessoa diferente, que você ama, que lhe ama mais, que não é nem seu pai nem sua mãe. Vocês são referências no servir à igreja também, né? O André e a Vitória, eles vão ser multiplicados agora, líderes, mas eles já servem na mídia. E já tem quando casar, viu, Braga? Já tem uma célula, se quiser. São meus discípulos, é seguro. Aí, uma coisa que eu acho interessante, às vezes a gente aborda a Vitória que ela deixou ir para casa porque o André tem que vir para servir. Como que é isso? Fala mesmo na prática mesmo, como que funciona. É porque, assim, geralmente isso acontece mais no domingo, né? No domingo, ou às vezes no sábado, quando precisa que ela sirva no team, né? A gente sempre, as escalas a gente monta junto. Não, montou a escala, ela monta, passa para mim, eu monto a minha, baseado na dela. E quando ela precisa vir no team, que eu preciso vir no jovem, aí, como às vezes tem a questão do pedriúri, às vezes eu venho com ele, mas se ele tiver febril, se ele não tiver bem de saúde, aí eu fico em casa, cuidando dele, aí deixo ela vir, tem 4 horas, né, Vitória? Ela vem 4 horas, eu fico com ele,
até o momento em que ela volta, e quando ela chega, eu venho servir de novo. Assim, a gente sempre mantém essa questão de se organizar em relação à escala. Mas, fora isso, graças a Deus, nós somos muito parceiros em relação ao cuidado do Pedro Yuri. Eu até, às vezes, chamo a atenção dela porque ele quer água, ela pede para o teu pai. Aí eu falo, Vitória, cuidado com isso, porque ele está pedindo para ti, tu joga para mim. Se eu falar para jogar para ti, ela vai pensar que ele é um incômodo. Então, pediu para ti, resolve com ele aí. E a gente sempre mantém essa questão de estar trazendo ele, de trazer ele. Geralmente, se eu puder vir, ele vem comigo, eu trago ele de carro, mas caso ele esteja doente, aí ele fica em casa mesmo. Quando a gente começou a servir, eu encontrei 2 dificuldades. A primeira, no servir domingo pela manhã, porque a gente só sai meio-dia. Então, como a gente é a mulher, tem a comida. Então, eu já cheguei em casa 12 horas e não tinha nada. E a gente tem que fazer, e todo mundo almoçar 1h30. E outra dificuldade também que foi no início para a gente foi o cultuar para o nosso filho. Porque, assim, o Valber sempre fala que enquanto você serve, você cultua, você é totalmente livre. Se você não está cultuando enquanto você está servindo, alguma coisa está errada. Então, quando eu venho, eu cultuo. Quando o André vem, ele cultua. E no início a gente começou assim, eu vinha e depois o André vinha. Eu vinha e depois o André vinha. A gente não serve junto, né? Porque a gente tem um filho e a responsabilidade dele é nossa. Então, eu não consigo deixar com minha mãe todo dia, eu não consigo deixar com a mãe dele todo dia. Então, é responsabilidade nossa e a gente sempre se divide. Mas teve um tempo que ele vinha servir e eu vinha servir. Ele vinha servir e ele vinha. E o Pedro estava ficando só em casa. Até um tempo que eu falei para o André, tem alguma coisa errada, porque nós estamos indo cultuar enquanto a gente serve e ele não está tendo tempo para cultuar. Foi quando a gente começou a mudar algumas coisas, né? Eu não dirijo, mas o André sim. Então, muitas das vezes eu venho servir e o André vem de carro para poder trazer ele, para ele ter o momento dele, para ele cultuar. É aqui que ele tem que estar, né? Eu lembro que quando foi no Correndo na Contramão do ano passado, eu não estava animada para participar, porque eu sentia que era um peso. Tipo, eu queria adorar a Deus, eu queria estar no meio de todo mundo e tinha um filho para a gente trazer. E eu lembro que a Ana B, no tempo das inscrições, disse assim, minha irmã, aqui é que é o lugar de criança, é correndo, é babando, é nesse lugar. É verdade. E aquilo ali mudou a minha mente por completo. Ele não é um peso, ele é um auxílio. Ele não me impede em nada, nem de adorar, nem de orar, ele é o auxílio. E Vitória, quando tu falou aí de almoço, né, no domingo, o Amadinho começou a sorrir aqui. O conta ou tu conta, André? Não, gente, é assim, ele lá em casa cozinha muito, né? Ele cozinha muito, ele é melhor do que eu. Mas quando vocês, homens, não estão dispostos, vocês não fazem, entendeu? Então, É igual assim, lá em casa. não Lá em casa, adianta. se eu quiser comer comida boa, eu tenho que fazer. Não, lá em Porque casa a Luana, ela é uma bênção pra tudo, menos pra cozinhar, né, amor? Não, amor? Não, Amor. o André cozinha. É verdade, amor. Se um dia você for comer na minha casa, certamente eu cozinharei pra você, porque a Luana, ela não é muito fera na cozinha, não. Mas eu gosto da tua comida. Do mesmo jeito. Tá se Mas eu redimindo. digo assim, porque por mais que ele seja o chefe da cozinha lá em casa, tem responsabilidade que a mulher que tem, assim como tem responsabilidade que é o homem que tem. Então, assim, eu já cheguei em casa e ele estava esperando, porque é uma responsabilidade minha. Ele estava com o Pedro Yuri, ele estava fazendo as coisas dele, entendeu? Então, assim, a gente até conciliar essas coisas foram difíceis. É, porque eu acredito. Observando a vida de igreja em atendimento, eu já percebi 2 extremos, né? O extremo de que a pessoa se esconde atrás de um casamento, de um filho, e o extremo de que a pessoa negligencia a criação dos seus filhos. Então, você precisa ter esse equilíbrio, né? De não abandonar as coisas de Deus por causa do seu esposo ou do seu filho, mas também você precisa entender que sua família vem em primeiro lugar. Deus e depois a família, depois o ministério. Falando aqui de ministério. Então, é uma coisa que eu e o Johnny, a gente policia muito, porque a gente já viu muito filhos de pastores frustrados, né? A gente já atendeu filhos de pastores frustrados e era uma coisa que eu sempre tinha muito medo, né? Dos meus filhos terem isso. Então, são coisas que a gente vigia e tenta inserir eles na vida da igreja. Até porque eles têm chamado também, eles vão ter que ser preparados para algo. E a melhor forma de preparar eles é aqui, né?
Só que entendendo que a gente é família, que a gente tem lazer, que a gente tem que passear, que a gente tem que viajar mesmo, que a gente vai ter o nosso momento de família. E eles veem isso, eles percebem isso, né? Eles percebem que somos pastores, eles percebem que a gente precisa estar aqui. O Gustavo está ali derrubando a igreja e a mãe dele está aqui, mas eu estou ali de olho nele. Por quê? É algo que a gente tem que fazer, a gente tem que servir e tem que cuidar dos filhos também. Então, é isso, né? Ter esse equilíbrio. No meio dessa conversa séria, né, desse tete-a-tete que eu tive com o Luan lá em casa hoje, ele perguntou assim pra mim: pai, por que todo dia a gente vai pra igreja? Gustavo também falou Aí a isso. Luana gritou, aí eu falei assim: Luan, mas tem pergunta besta. Aí a Luana veio de lá do quarto: qual foi a pergunta, amor? Eu falei assim, perguntando por que todo dia a gente vai pra igreja. A Luana, mas tu é extremista, que todo dia... Eu não soube responder, porque na minha cabeça, todo dia realmente eu venho para a igreja. Mas a Luana me fez pensar, a gente não tá, filho, todo dia na igreja. Porque a gente vai numa beira-rio, leva ele ele adora, ele ama as pizzarias que tem parquinho, aquela que você paga lá para o menino ficar lá, o Luan nem come, gente. O Luan vai para a pizzaria para brincar. Se chamar ele para comer, parece a mesma coisa que está chamando para apanhar. Então, assim... amanhã é o aniversário dele, ele já disse, eu quero ir para Italianos, ou então para Casa Nossa, que ele quer entrar naquele parque lá, 7 horas e sair lá para as 10 da noite. Então, é isso. Nós precisamos, como a pastora falou, comunicar para os nossos filhos. Quando eu venho para a igreja cultuar, eu falo para o Luan, papai está indo cultuar. Quando eu viajo para ministrar fora, quando eu venho para ministrar na igreja, eu falo para ele, hoje o papai vai trabalhar. Ministrar, para mim, eu encaro como um trabalho. Eu falo isso para ele, papai vai trabalhar. E ele já entende. Quando ele sabe que ele não pode vir para o culto, que às vezes ele tem que ficar com a avó dele, como foi o caso do domingo passado, ele entende que é porque a gente vai trabalhar, eu e a mãe dele, porque a gente vai ministrar e não pode olhar eles, né? A Maite ainda não entende muito, mas o Luan já entende bem. Para finalizar aqui, né? Eu sei que vocês soltaram muitas pérolas aí no decorrer da fala de vocês, mas eu queria... A Vitória falou menos, eu queria ouvir dela aqui. Qual o conselho, Vitória, que você daria para os solteiros? Casem, é muito bom. Mas para os solteiros, além de ter o tempo, como os meninos falaram, de se guardar, é muito bom. Orar, ter um direcionamento, quem vai ser a pessoa que você vai passar o resto da sua vida. E tomar atitude, porque às vezes a gente gosta de alguém e fica ali no tempo, esperando aquela pessoa e não toma atitude, né? Então, tome atitude, chame essa pessoa para orar. Para os namorados, o meu conselho é conheçam a pessoa que vocês estão escolhendo. Conheçam os defeitos, conheçam quem ele é em casa, quem ele é na igreja, quem ele é em Deus, quem ele é na mãe. E... casem, gente. Casar é muito bom, não é um impedimento. Eu tinha muito isso, que quando o povo falava assim, mas só pode casar quem tem casa. Então, por muito tempo, a gente ficou nessa, não, vamos casar depois, porque não tem casa. E quando você casa, você constrói tudo junto. O casamento, ele nunca vai te impedir de nada. Eu me formei depois de casada. A gente comprou nossa casa depois de casado junto, compramos nosso carro depois de casado junto. Então, assim, é um apoio e tudo se constrói junto. Poucas coisas a gente consegue construir só. Então, casem, é o meu conselho. Aleluia, obrigada pela participação. E a gente vai finalizar nossa mesa. E eu quero ler algo que eu achei importante do pastor. Ele é pastor? Não sei se ele é o David Hiker, né? Que ele é uma referência nessa área de relacionamento, de sexualidade, e eu achei muito interessante. Ele fala assim: e os solteiros que invejam os casados, enquanto os casados invejam os solteiros? Muitos solteiros cristãos invejam a possibilidade de ter sexo conjugal, coisa típica dos casados. Muitos casados invejam o estilo de vida solo e ágil, coisa típica de solteiro. Assim vemos solteiros com um coração no casamento como se ele fosse redimi-los, e casados com um coração num passado supostamente livre, como se ele carregasse a felicidade. É isso. Fica essa dica. Vivam intensamente a fase que vocês estão, né? Sejam intencionais. Curtam isso, né?
Curtam isso com tudo que vocês têm. Não olhem para os lados, não comparem a vida de vocês. Foquem em Jesus, o alvo é Ele. E o mais será acrescentado na vida de vocês. Amém? Amém.